Olá, meus amigos do canal O Povo Quer Saber Direito. Quero agradecê-lo por estar mais uma vez aqui nos assistindo. Se você não assistiu ainda nenhum vídeo e não conhece o canal, convido você a se inscrever. Bom, nós vamos tratar neste vídeo sobre algo que mais ou menos nós vimos nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores, nós vimos as crianças e adolescentes que foram vítimas de bullying. Acontece que a pergunta que eu faço é a seguinte: e essa criança, quando ela se torna gente grande, quando ela se torna adulto, ela pode responder a bullying? Como é que fica? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela pode sim ser vítima de bullying, ok? Mas atenção, a lei que nós vimos nos vídeos anteriores, a 13.185 de 2015, ela é destinada para o ambiente escolar, para a criança e para o jovem que estão em formação. O bullying do adulto, o que acontece? Primeiro, em qual lugar, como que vai caracterizar isso? É uma forma de dizer que é bullying, mas também tem uma expressão que na verdade é um instituto que se assemelha muito ao bullying, que é o assédio moral. O assédio moral no trabalho. Então, a escola do adulto é um ambiente de trabalho, é onde a pessoa vai passar um grande período da vida, do dia dela. Então, lá pode acontecer sim. E em que situação que pode acontecer? Bom, pode ser algum tipo de brincadeira, piada em relação a gênero, raça, religião, orientação sexual. Então tem várias formas que podem ocorrer e pode ser entre empregados, entre o empregado e o superior hierárquico, entre o superior hierárquico e o empregado. Então pode ser em várias situações. Para nós termos uma noção de como o bullying ele começa desde a infância e essa cultura ela pode ser aos poucos colocada na forma adulta, ser aplicada na forma adulta, teve uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágio. E nessa pesquisa comprovou que eles escutaram vários jovens estagiários e novos profissionais até os 26 anos de idade. E foi perguntado se eles já passaram por uma situação, um ambiente hostil ou um constrangimento no trabalho. E a resposta foi 49,52% dessas pessoas responderam que sim, que já passaram. Esse tipo de violência, ela ocorre também, como que ela pode ser abordada? Qual é a penalidade dela? Bom, pode ser aplicado o quê? Os danos morais quando a pessoa ela ingressa com uma ação na justiça. E quem nos ensina muito sobre isso e que é uma autoridade no assunto é um professor desembargador chamado Sebastião Geraldo de Oliveira. Ele até explica que o bullying ele se assemelha muito com o Instituto do Assédio Moral e independente do instituto, se é denominado de bullying ou de assédio moral, o importante é ter a sua finalidade. Qual é a sua finalidade? A finalidade é a seguinte: compensar a vítima. O valor que ela vai receber é para compensá-la da dor que ela sofreu, de todo o sofrimento, do desrespeito, muitas vezes da depressão, de várias situações que ela acabou sofrendo em decorrência do bullying. A outra situação é o efeito pedagógico e punitivo do empregador. Ou seja, o empregador ele tem que estar atento no ambiente de trabalho para ver se está havendo alguma coisa relacionada. Ele tem que ter políticas para colocar, olha, aqui nessa empresa é um lugar de respeito. Aqui nessa empresa nós não admitimos a falta de respeito, brincadeiras com qualquer tipo de discriminação, com qualquer tipo de situação. Então, é uma política que a empresa tem e até de conscientização dos seus empregados em relação a isso. O efeito pedagógico para o empregador, então, é a condenação. O valor que será o dano moral vai ter que ter um efeito pedagógico. Primeiro, para ele aprender, falar assim, olha, você tem que ter uma política
e para que essa situação não se repita na empresa. Eu vou dizer agora, para nós termos uma noção de como acontece isso no ambiente de trabalho, de duas decisões, dois tipos de decisões que já ocorreram. A primeira é muito triste, e eu achei muito triste, e é o bullying contra uma pessoa com deficiência. Essa decisão que eu encontrei é da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que reduziu o valor do danos morais. Mas reduziu, mesmo assim, foi com um valor bem significativo. A condenação foi em R$100 mil. E vamos entender. Eu vou ler um trecho para vocês verem como que foi narrado, como que era a situação. O trabalhador deficiente mental foi tratado como um verdadeiro tolo no ambiente laboral. Reclamante era chamado de maluco e retardado, e na filmagem de segurança dava close e zoom na pessoa do autor para fazerem zombarias. Essas formas que o autor era tratado eram feitas por rádio walkie-talkie e até aumentavam o volume para que, além dos demais seguranças e do próprio chefe, o empregado, que é o autor do processo, também pudesse ouvir. Quando acontecia esse fato, o autor ficava pelos cantos e chorava, de cabeça baixa, sem que nenhuma providência fosse tomada pelos superiores. Então, antes, o Tribunal Regional tinha arbitrado, o juiz da primeira instância, acho que viu o caso e a situação, ele arbitrou em 500 mil e foi reduzido para 100 mil no Tribunal Superior do Trabalho. Outra situação também é de orientação sexual, e isso existem várias situações que acaba sendo até um gesto de homofobia. Por exemplo, o empregado vítima de ofensas e constrangimentos em razão disso. E aí, o que acontece? O superior ou algum colega o chama de, aqui está constando nos autos, no processo, viado, e de imitar os seus trejeitos de forma sarcástica. Uma outra decisão também, essa eu peguei da 2ª turma, uma outra decisão que é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, fala que o empregado ele foi submetido a tarefas que não eram relacionadas à sua atividade. Por exemplo, descarregar caminhão com o objetivo de perseguição por causa de sua orientação sexual. E aí o próprio superior hierárquico dizia, agora ele vai aprender a ser homem. Então, para concluir tudo isso, para nós termos a noção do que seria um bullying no meio ambiente do trabalho e essa pressão psicológica, eu vou colocar aqui os dizeres, como que uma empresa pode amenizar isso. Olha só, eu achei muito bonito e eu também quero compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, me empreste o seu olhar para eu enxergar o mundo por 5 minutos, da forma que você o vê. Porque pode ser que dessa forma, eu exercitando a minha capacidade de empatia, eu vá compreender a sua atitude, compreender melhor as suas reações. Gostaram? Espero que sim. E até a próxima. Curtam se gostaram. E, por favor, mande e-mail ou eu vou deixar na descrição. Se vocês quiserem abordar algum tema, tiverem alguma curiosidade sobre algum outro tema, eu vou aceitar, vou estudar, pesquisar e vou trazer aqui para vocês. Muito obrigada e até a próxima!